Graças e paz, amados, aqui estou eu de novo. A segunda parte, fiz um vídeo aí, foi a primeira parte. Esse é um cumprimento da primeira parte, tá? Essa é a segunda parte. E agora nós vamos falar o porquê que eu estava falando lá sobre o movimento Cair do Espírito, Cai, né? Que em 1994 se tornou uma febre em todo o Brasil. Esse movimento veio, né, lá de fora, veio do estrangeiro, veio de outro país. Isso aí se tornou mundialmente uma febre. E entrou em muitas igrejas. Naquele tempo eu me lembro, em 1994 e por aí em diante, né, o cair do espírito, do Cai. Meus amados, eu estava falando sobre o perigo de nós falarmos, né, de nós insistirmos ou até nós tirarmos conclusões precipitadas. Paul, o nome dos fundadores dessa que depois foi colocado como seita, né? O nome dele é Paul Gold, um negócio assim. Ele, numa entrevista em um documentário, ele veio se arrepender, né, de ter participado desse movimento. E na entrevista ele diz que ele dava conselho às pessoas não aderirem a esse movimento porque não tem nada a ver com Deus, o Espírito Santo, não tem nada a ver com as coisas sagradas, as escrituras da palavra de Deus. Então, eu creio assim que a consciência daquele homem pesou muito, porque é igual um testemunho que eu vi, algo que eu ouvi, né, contado para mim, sobre um homem que ele era uma pessoa muito abençoada, uma pessoa muito querida, e ele era convidado a pregar em muitos lugares, e ali havia inveja sobre ele. E uma certa pessoa criou uma certa inveja sobre esse homem. Eu vou contar mais ou menos, que eu não esqueci mais ou menos, tá? Mas é mais ou menos dessa forma, para você ter um sentido e uma direção. E ela começou a espalhar boatos dessa pessoa. Em todos os lugares que ela ia, ela espalhava o boato, e o qual muitas pessoas conheciam ele, né, essa pessoa. E as pessoas passaram a acreditar. Ela dizia com tal convicção que as pessoas passaram a acreditar. E aquele abençoado, ele começou a ver mudanças na sua vida. Em vez de acrescentar, ele estava vendo as coisas descer, as coisas, né, as pessoas olhar para ele com outros olhos e também com uma certa negatividade, né? E ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha conhecimento que uma pessoa com inveja da popularidade, daquilo que Deus está fazendo na vida dele, né? A popularidade era Deus, né? E era convidado em todos os lugares, uma pessoa muito bem chegada, querida. E ali aquela pessoa acabou com a vida desse homem, porque quando ele foi assim tomar a noção, ele foi ver e foi descobrir que a vida dele estava totalmente destruída em todos os lugares onde ele foi, e que fizeram uma calúnia, inventaram algo sobre ele, e todas as pessoas que estavam ali, aquilo ali inflamou, tá certo? Inflamou. As pessoas conheciam ele, era uma pessoa carismática, tudo, mas aquelas pessoas passaram a criar, a coisa foi tão maligna que inflamou nas pessoas, e a pessoa começava a olhar ele de forma, e ele perdeu toda aquele sentido, e as pessoas recusavam a hora que ele pregava, chamar ele para pregar, não tinha mais aquele vínculo, né, com as igrejas, não tinha mais nada, porque aquela pessoa manchou o nome
dessa pessoa. E o que acontece? A pessoa adoeceu, ficou tão triste, né? Passou tempos, ela ficou triste, muito triste, adoeceu, né? E ficou prostrada numa cama, deu depressão, essas coisas. E passou-se o tempo. E conforme o tempo foi passando, essa pessoa que fez tudo aquele estrago todo, ela se arrependeu do que tinha feito. Ela se arrependeu. E ela tentou consertar, ela foi tentar consertar tudo aquilo que havia feito. E ela foi, né, até as igrejas falar, tal. Mas não houve resultado. A coisa que ela tinha feito tinha sido muito grave, porque já tinha se alastrado, já tinha se incorporado em muitos, né? Havia até de geração em geração ali, naquele momento. Então ela foi até o homem que ela fez o mal e ela contou toda a verdade a ele. Mas eu quero fazer algo para... Ela disse para ele que eu quero fazer algo para me recompor tudo isso que eu fiz na tua vida. E ela pediu perdão a essa pessoa. E a pessoa simplesmente perdoou ela. Essa pessoa perdoou. Perdoou ela. Mas ela pediu algo, que ela fizesse algo para ele. E o que ele pediu? Ele falou assim: olha, eu peço uma coisa a você que faça para mim, você vai fazer? Ela falou: vou fazer. Para mim vai ser um privilégio para mim, porque para mim apagar isso tudo que aconteceu e tal. Assim, ele pediu ela para pedir uma fronha de pena. E essa fronha de pena, né, um travesseiro de pena, ela pediu, e ele pediu, e ela foi lá, conseguiu o travesseiro de pena, né? Ela conseguiu. E chegou, como ela falou assim: ele quer um travesseiro de pena de presente, vou dar ele. Mas não, ele queria fazer algo. Ele tinha perdoado ela, mas ao mesmo tempo ele pediu ela para fazer um favor para ele. Falou assim: ó, não tem aquele monte que a gente costumava ir e tal? Ah, sei o monte. Você tá ventando? Tá ventando sim. Então sobe naquele monte lá para mim. Vai lá, sobe por mim. E leva esse travesseiro de pena, leva ela para cima do monte. Ela: mas o que eu vou fazer com esse travesseiro de pena lá no monte? O que eu quero que você faça quando você chegar lá em cima daquele monte, o que eu quero que você faça quando você subir lá naquele monte lá, eu quero que você rasgue esse travesseiro e jogue no meio do vento, de cima do monte, toda aquela pena. E logo após você jogar essas... Mas por que eu vou jogar essas penas pro alto, tal, né? Vai voar tudo, vai... E fala assim, e ele falou assim: mas não quero que você depois preencha o travesseiro de novo. Você vai buscar as penas, pena por pena, para preencher o travesseiro. E ela falou: não tem como, o vento levou tudo, espalhou tudo, não tem como catar mais as penas. Aí ele virou, falou para ela: minha filha, eu te perdoei, mas o que você fez já está feito. É igual aquele provérbio que diz assim: o leite já foi derramado, não foi? Então o que acontece? Eu quero dizer, um dos fundadores dessa seita, desse movimento, se arrependeu. E ele começou a pregar o contrário para as pessoas, tentando tirar as pessoas, salvar as pessoas daquela irrealidade, daquela falsa doutrina, daquele movimento maligno, daquele movimento, né? Daquele movimento que não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com a Bíblia, não tinha nada a ver com a palavra de Deus, com o respaldo bíblico e com o Espírito Santo. E ele
Eu creio que ele tenha tentado, mas dali do movimento surgiu outros. Porque isso ali foi passado de um para o outro. O que eu quero levar para você para terminar esse vídeo? Hoje nós vivemos nos momentos mais críticos e difíceis até de falar, porque vai haver uma controvérsia, vai haver pessoas que venham falar da forma. É a mesma coisa você chegar no púlpito, ou então fundar uma igreja, ser um pastor, né? Ser um fundador de um movimento dentro da igreja, que logo depois você vai ver que você estava fazendo errado. E como é que você vai fazer para as pessoas? Essa aquilo ali já foi espalhado. E às vezes daquela igreja passou para outra, e aquilo ali, né? E muitas pessoas se perderam, muitas pessoas foram no caminho errado. E desviou muitas pessoas para uma ilusão. Nós vemos um movimento crítico que eu estou falando sobre política, sobre governamental. É muito importante que nós venhamos saber, não estou falando aqui de assim entrando no meio de política, mas falando que as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas, o nosso falar e o nosso entendimento, nós temos que procurar seriamente vasculhar direitinho, fazer reflexões para que nós não venhamos também fazer a mesma coisa como um dos líderes dessa seita do cair do espírito, 1994. Depois ele foi enxergar que ele fez algo totalmente errado e ali ele se arrependeu, mas que nós possamos enxergar que aquilo pode se tornar um movimento, pode se tornar uma coisa que vai se espalhar, e quando você for ver, e quando você for se arrepender, já está muito extenso, não tem como aquele travesseiro de pena, que aquela mulher não tem como, o vento levou tudo, não tem como catar, e ele disse, também não tem como você voltar atrás e querer consertar todas as coisas, porque isso aí já foi, né? Então, o que acontece, gente? Quando nós vemos, eu tenho falado isso, eu vou falar de novo antes, sobre as pessoas que apoiaram e fizeram aliança com o governo atual que estamos vivendo. Com pessoas que convivem com mentira, engano, com muitos tipos de coisas erradas e apoiam coisas erradas. Aqueles que apoiam a morte, porque apoiam o aborto, apoiam a ideologia de gênero, sexualização de crianças, apoiam a liberações de drogas, apoiam a destruição da família, né? O final daquilo que Deus instituiu, só que ninguém muda o que Deus instituiu. E outras coisas mais que eles estão aderindo. Essas pessoas, pastores, líderes que estão passando para os jovens, passando para as pessoas, essa ideologia errada. E agora, através desse sonho que eu tive, que eu contei no primeiro vídeo, eu fui ver que as pessoas estão tentando se disfarçar, tentando se esconder da realidade, daquela coisa errada que fez, né? Como o Paul Gold, né? Esse um dos fundadores, ele depois veio se arrepender do que fez. Só que ele começou a pregoar o contrário, aquele movimento que ele ajudou a fundar. Estão entendendo? Ele foi ver que aquilo era errado, mas aquilo já tinha se tornado uma febre, já tinha se espalhado por todos os cantos da terra, todas as igrejas, muitas igrejas envolvidas nesse movimento. E quando eu olho essas pessoas, que muitos vão tentar se disfarçar, muitos vão tentar mudar a sua característica, porque eu errei, olha, eu escolhi algo errado, mas olha só o estrago que você deixou para trás.
Olha só o estrago que você deixou para trás. Olha o estrago que a pessoa vai deixar para trás. Pastores, líderes que aceitaram esse movimento, desse desgoverno que está aí. Agora muitos estão se arrependendo, muitos querem voltar atrás, mas olha só o estrago, porque até ali que eu conheça, o que você pregou, o que você ensinou a jovens, a adolescentes, a crianças, o que você manipulou de muitas pessoas acreditarem naquele movimento, e você usou o respaldo bíblico, tentou usar o respaldo bíblico, só que como Paul Golder, ele dizia que não, esse fundadores do Caicai, do Cai Espírito, Cai do Espírito, não estava fundamentado dentro da palavra de Deus, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Depois ele foi enxergar isso, foi ver a realidade do estrago que ele fez. Imagine uma consciência de uma pessoa. Agora, a pessoa que sai friamente de uma consciência, tenta se disfarçar e acha que não fez nada, para mim essa pessoa, me desculpe, tem uma procedência maligna, mas ela não se arrependeu. Ela simplesmente mudou a sua característica. Ela quer fugir, mas ela afundou a muitos. Ela levou muitos para o buraco, levou muitos ao cemitério. E essa aliança, eu sempre falo isso, eu vou falar a verdade, foi uma aliança maligna. Foi uma aliança maligna que fizeram. E muitos vão tentar se disfarçar. Pastores que aderiram a esse movimento, modelo governamental, que está aqui neste momento governando, que está nesse momento aqui no Brasil, vão tentar se disfarçar, vão tentar mudar a sua característica, mas quantos vocês deixaram para trás? Quantas vidas vocês destruíram? Quantas vidas vocês acabaram? Porque eles seguiram, vocês eram líder e vocês usaram a palavra de Deus para impor um movimento que ao mesmo tempo não pertencia a nada ali. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre isso. E eles deixariam a verdade e voltariam às fábulas. E eles deixariam a verdade, dariam ouvido a espíritos. Quando falando de espírito, a demônios. Vocês estão escutando? Muitos, desde aquela época de 1994 e por ali, que eu já via muitos reclamando, ou então às vezes até cristão mesmo reclamando, que tinham que mudar o jeito cristão, porque era muito quadrado, era muito careta. Nesse ponto, eu estou dizendo umas palavras, né, assim, não tem na Bíblia, mas é verdade, que eles diziam que era muito chato aquele ritmo dentro das igrejas. Esse é o maior perigo que tem. Foi o mais perigoso, porque aí entraram as heresias, entraram as coisas profanas dentro da igreja, que hoje estão por aí. Homens, gerações que cresceram aprendendo as coisas erradas, aprendendo que o errado é certo e o certo é errado. Então, meus amados, em nome de Jesus, que nós possamos despertar, porque assim como eu conheço cada um de vocês que aderiram e fizeram aliança com esse governo que está aí, com as ideologias deles, quantas pessoas vocês, quantas vidas vocês tiraram, quantos abortos foram feitos, quantas pessoas foram mortas através dos vícios, porque vocês aliançaram com pessoas da liberação das drogas. Vocês aliançaram também com pessoas que têm um planejamento, e tiveram um planejamento de destruir a família, com algo instituído por Deus. Mas ninguém vai destruir, eu creio que é de Deus, ninguém destrói. Mas vocês aceitaram. Lembra de Judas Iscariote, quando ele viu que ele havia traído o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, ele se arrependeu de uma forma tão grande, mas Judas, ele se enforcou, ele se suicidou.
Imagine essas pessoas, o pensamento delas. Como? Será que eu não vou sentir a consciência pesada? Então essa pessoa é fria demais. Mas que nós possamos despertar, porque muitos destes já desviaram. Quando Deus fala comigo que o espírito de incredulidade já estão nele, essas pessoas foram dominadas pelo espírito de incredulidade, pelos espíritos malignos das doutrinas demoníacas, porque eles deram mais ouvido à criatura do que ao seu próprio Criador. Então, meus amados, que Deus abençoe, que você possa assistir esse vídeo, o primeiro e o segundo até o final. E você pode dar seu comentário, pode dar sua credibilidade. Não estou aqui para aparecer, não estou aqui para ser holofote. Deus sim, acima de todos. Jesus é o nome Jesus, acima de todos nós. E eu peço muito a Deus que eu não saia, não venha com ideologias minhas, mas dentro da palavra de Deus, dentro do respaldo bíblico. Que nós possamos buscar entendimento, conhecimento, porque o povo erra por falta de conhecimento. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe cada um.